Olá, seja bem-vindo, o programa Talentos e Negócios está começando e você que está aí nos vendo pela TV, pelo computador ou pelo celular, fica ligado que temos um assunto muito importante hoje. A gente sempre procura trazer aqui temas da atualidade e, claro, profissionais que agregam valor e se destacam nos mais diversos segmentos do mercado da nossa região. Por isso, no programa de hoje, entrando no clima do Setembro Amarelo, vamos falar de saúde mental e emocional. A depressão e o suicídio são temas que precisam ser tratados e esclarecidos por quem tem propriedade para falar do assunto. Por isso, você vai ver uma entrevista com o psiquiatra Fabrício Batista, que vai esclarecer algumas questões sobre esse problema que tem atingido grande parte da população. A depressão é, sem dúvida, a maior causa de suicídio no mundo, mas nem todos os suicídios são causados por depressão, né? E a gente tem que entender também que existem vários tipos de depressão, então, que podem ou não acarretar. A gente tem que lembrar dos sintomas psicóticos também, que não necessariamente estão acompanhados de depressão, que a pessoa tem uma desorganização muito grande do pensamento, do comportamento e, por conta disso, ela pode cometer suicídio. E no quadro Inglês com Raquel Veloso, veremos mais uma dica para ampliar nossos conhecimentos no idioma mundial. Hello! Sabe o que eu estou fazendo aqui? Estou conversando com os meus alunos via WhatsApp. E você? Você sabe o que significa o WhatsApp? Chega mais e venha se informar conosco. O Talentos e Negócios está só começando. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção do suicídio criada no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Um tema importante que não deve ser tratado apenas no mês de setembro, mas durante todo o ano. Por isso, eu convidei hoje para participar do nosso programa o psiquiatra e psiquiatra infantil Fabrício Batista, para falar sobre depressão e suicídio. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado. A gente tem aqui alguns dados sobre o suicídio, sobre a depressão, dados alarmantes que a gente vai estar comentando a partir de agora. Por exemplo, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio anualmente. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, que mostram também que o Brasil é o 8º país entre aqueles com maior número de suicídios. Doutor Fabrício, dados alarmantes, né? Com certeza, dados muito preocupantes e que podem ser pior. Esses 800 mil já estão em torno de 1 milhão de mortes por suicídio no mundo por ano. E a estimativa para 2020, ou seja, ano que vem, é que esses números já estejam em 1,5 milhão de mortes por suicídios por ano no mundo, né? Então, é uma pandemia, né? Um problema que está atingindo o mundo inteiro e que a gente precisa estar de olhos bem abertos para tratar, né? Para observar e identificar os casos de risco e tratar. O Brasil é o país em que tem maior número de suicídios em toda a América Latina. Então, isso mostra a gravidade. E lembrando que esses números muitas vezes estão subnotificados. Então, poderia ser ainda maior se houvesse um critério maior na hora de notificar, porque a gente sabe que tem toda uma questão social e de também epidemiológica que é difícil de manejar da forma ideal. Qual que é a relação entre a depressão e o suicídio? O suicídio ele é sempre acarretado pela depressão? A depressão é, sem dúvida, a maior causa de suicídio no mundo, mas nem todos os suicídios são causados por depressão, né? E a gente tem que entender também que existem vários tipos de depressão, então, que podem ou não acarretar. A gente tem que lembrar dos sintomas psicóticos também, que não necessariamente estão acompanhados de depressão, que a pessoa tem uma desorganização muito grande do pensamento, do comportamento e, por conta disso, ela pode cometer suicídio. Os transtornos mentais, eles também interferem, levam a pessoa a cometer suicídio? Sim, de uma forma geral,
vários tipos de transtornos mentais estão associados ao suicídio. Então, quando a gente pensa nos transtornos de ansiedade, né, claro que a gente vai pensar nos quadros mais graves, mas eles podem se causar. Os transtornos de personalidade, a esquizofrenia, o transtorno de uso por substâncias, né, as drogas de uma forma geral, isso pode levar ao suicídio, não que necessariamente leve, mas é um arcabouço de doenças que podem predispor o indivíduo ao suicídio, sobretudo naqueles que têm um traço genético maior, tanto para a questão da depressão quanto do próprio suicídio. Do ponto de vista médico, quais sinais indicam que uma pessoa tem depressão? Então, o indivíduo começa a alterar o comportamento, né? Ele sai da faixa de normalidade dele. A depressão, a gente tem um critério temporal importante para a gente diferenciar das tristezas comuns do dia a dia, né? Das pequenas frustrações que nos deixam tristes, mas que são absolutamente normais. Então, é um quadro que tem que estar estabelecido pelo menos por 15 dias, 2 semanas, né? E aí o indivíduo ele começa a apresentar tristeza, desânimo, uma falta de energia, ele tem uma labilidade emocional, ou seja, ele começa a chorar por qualquer coisa, ou uma reação exagerada que ele antes não apresentava, então uma irritabilidade, nervosismo, né? Costuma muito vir acompanhada de choro, né? Um choro fácil, um choro frequente, né? Que a gente consegue traduzir isso pela incontinência emocional, né? Que a pessoa tem, e ela começa a ter uma diminuição do prazer de fazer as coisas que ela habitualmente gosta. Então, a pessoa não cozinha mais e antes gostava de cozinhar, ela não tem mais prazer em fazer aquilo e ela até gostaria de fazê-lo. Ela não frequenta mais a academia, ela não frequenta mais a faculdade, o trabalho, o rendimento geral da pessoa começa a cair. O rendimento cai. O suicídio a depressão é uma causa importante de absenteísmo e de presenteísmo, né? O absenteísmo é quando a pessoa não vai ao trabalho ou à faculdade, ela deixa de ir naquela função que ela costuma ir, né, por hábito. E o presenteísmo é quando a pessoa até ela vai na faculdade ou vai no trabalho, na escola, mas ela não, é como se ela não estivesse lá, ela não consegue produzir, estudar, trabalhar, e isso gera muitos custos, né? Tanto do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista financeiro, econômico, né? A depressão não é uma frescura, né? Muitas pessoas às vezes acham, o fulano está com depressão, mas que nada, não sair que se resolve, não resolve assim não, né, doutor Fabrício? Muito boa a sua colocação, porque quando a gente tem um problema clínico não psiquiátrico, por exemplo, uma dor abdominal ou uma dor de cabeça muito forte, a gente não convida a pessoa para sair, para dar uma espairecida, para melhorar, né? Então, quando a pessoa apresenta um quadro desse, que foi anteriormente descrito, a gente precisa pensar também em levar ao médico ou um serviço de saúde, como a gente faz com uma dor abdominal intensa, uma cefaleia intensa. Tem que procurar, né? Tratamento. Com certeza. Procurar para ver se aquilo é patológico, ou seja, aquilo representa uma doença, um começo de uma depressão, ou não, se aquilo é uma coisa normal, algum problema que está acontecendo na vida da pessoa. Qualquer pessoa pode desenvolver uma depressão? Qualquer pessoa pode desenvolver. As crianças também deprimem. E isso é uma coisa que é difícil para a gente aceitar, né? Para a gente compreender do ponto de vista social, mas acontece. Então, a criança deprime, o adolescente deprime. Isso é uma coisa comum de eu ver na minha prática diária. Mesmo que na minha família ninguém tenha quadro de depressão, eu posso desenvolver depressão. Mesmo ou seja, não é só um fator genético também. Isso, mas ele pode ser o caso índice, o primeiro caso que teve na família, ou nessa geração, ou nas últimas 2, 3, mas lá atrás alguém já teve. Então, assim, ele pode desenvolver. A depressão não tem um motivo específico, isso é importante. Não tem relação também com a sua situação social, financeira, né? Ela pode vir a ter. O que acontece? Ela pode não ter motivo nenhum, mas ela também pode vir a partir de alguma coisa que acontece na vida do indivíduo, uma desestabilização. Então, um indivíduo que está com dificuldades financeiras ou dificuldades conjugais e passou por uma separação, uma traição, uma morte na família, uma perda de um familiar, de um ente, seja por morte ou por separação, né?
Então, isso predispõe aquele indivíduo, pode ser o gatilho para o indivíduo que tem uma predisposição genética. Ou não, ele pode não ter a predisposição genética, mas ele deprimiu pelas circunstâncias, né? E o tempo de tratamento de depressão, ele varia de paciente para paciente também? O tempo varia. Habitualmente, um tratamento de depressão, ele costuma ir de 1 ano a 1 ano e meio, mas isso é muito variável, né? Então, a gente tem que entender se aquele indivíduo, como é que é a história pregressa daquele indivíduo. Ele já teve episódio de depressão, foi adequadamente tratado, o tempo e a medicação foi adequada, fez psicoterapia, que é muito importante no tratamento associado, né? A terapia medicamentosa e a psicoterapia são fundamentais. Então, tem que se ver quantos episódios de depressão o indivíduo teve, né? A gente sabe que o indivíduo que teve o primeiro episódio de depressão, ele tem 50% de chance de ter um novo episódio. E o indivíduo que teve 2 episódios, ele tem uns 70%, 75% de chance de ter um novo episódio. E quem tem 3 episódios, ele tem 90%, 95% de chance de ter um novo episódio. Então, esse paciente, eu tenho que olhar com muito cuidado, porque a chance dele ter um novo episódio de depressão é muito maior do que ele não ter. Então, esse paciente, muito provavelmente, ele vai fazer um tratamento contínuo. Bom, muito bem explicado. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Você que nos acompanha, não saia daí que o Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios e nesse mês de setembro, abraçando a campanha Setembro Amarelo, Talentos e Negócios vai falar sobre suicídio e depressão. Por isso eu convidei aqui o Dr. Fabrício Batista, psiquiatra da adolescência e da infância, e vai tirar algumas dúvidas para a gente sobre esse assunto. No bloco anterior a gente estava falando um pouquinho sobre a depressão, né, doutor Fabrício? E agora a gente vai falar sobre alguns dados do suicídio entre adolescentes. Né? Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo apontou que a taxa de suicídio no mundo caiu, mas aumentou em 24% entre os adolescentes brasileiros. E os especialistas apontam que a internet é um dos novos fatores que tem propiciado esse fenômeno. Então, esse é um fenômeno complexo até para nós entendermos, né, com muita clareza. Acho que começa pela questão do tempo de tela, né? Quanto menor o tempo de tela, melhor para o crescimento e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Dito isso, a gente tem que pensar também na qualidade das informações que os adolescentes e as crianças estão tendo quando acessam a internet, né? É importante que os pais monitorem essas informações, porque a internet ela pode ser usada, né, da melhor forma possível, mas também tem muita coisa lá que as informações que não são das melhores, vamos dizer assim. A gente vê aí, teve uma fase daquele desafio da baleia azul, a gente vê também circulando pelo WhatsApp, pelo YouTube, vídeos ensinando crianças como se matar. Isso é um absurdo. Exatamente, um absurdo e às vezes os pais nem sabem que as crianças estão tendo aquele acesso a esse tipo conteúdo. De coisa. E quando a criança está deprimida, ela acaba procurando, ou o adolescente, ela acaba procurando esse tipo de informação. E isso é uma coisa que é comum de eu ver no consultório. As crianças produzem desenhos e os desenhos são absolutamente assustadores quando você vê o tipo de conteúdo que ele está acessando, tendo acesso à internet, né? Então, é realmente preocupante. Associado a isso, tem algumas situações da família mesmo, né? Do ponto de vista familiar. Então, a criança não tem um suporte familiar tão bem estruturado, isso pode predispor a ela a ter um quadro depressivo e está mais sujeita a cometer uma tentativa de suicídio, por exemplo. Agora, olha só, como que a família pode observar o caso de um filho que está passando por um momento de depressão e pode vir a cometer um suicídio? Como que a família pode estar observando isso dentro de casa? Acho que a primeira coisa é monitorar o tipo de informação que essa criança está conseguindo, ou adolescente está conseguindo ter na internet.
Um segundo ponto importante é a gente ver se houve alteração do comportamento dessa criança. Normalmente a depressão nas crianças e nos adolescentes, elas se manifestam um pouco diferente do que se manifesta no adulto. Então ela costuma alterar o comportamento do ponto de vista da irritabilidade, do nervosismo, né? Pode ter a tristeza, pode ter o choro, mas às vezes isso não está tão presente. E começa a ficar um pouco mais negativistas, né? Não querendo participar das atividades de casa, o rendimento escolar cai muito, isso é facilmente perceptível. As professoras nos auxiliam a apontar esse tipo de problema, né? Quando ele ocorre. Então, o comportamento altera, então a gente tem que estar sempre atento, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 9 entre 10 casos de suicídio podem ser evitados. Então a prevenção é fundamental nesses casos, né, doutor Fabrício? Com certeza, a prevenção é fundamental, o diálogo é uma coisa que pode mudar toda a trajetória de um indivíduo com depressão, e os pais, os familiares estarem sempre atentos, né? Hoje em dia, as crianças e adolescentes, eles acabam publicando muito, né, nas redes sociais, das diversas possíveis. Eles costumam dar sinais, eles não é dão isso? pistas, dão sinais e nos mostram que alguma coisa não está bem. Então, é muito frequente os pais me mostrarem o celular, o que a criança anda postando. Isso é um indicador fortíssimo. Então, é importante os pais entenderem que é possível sim ter depressão. Isso não é uma coisa da qual você tem que ter vergonha, mas tem que procurar ajuda, procurar tratamento. E como que a gente pode ajudar uma pessoa com esse quadro? Tentando estabelecer o diálogo e propor um tratamento ou propor uma ajuda, né? O tratamento combinado acho que é a melhor opção, então a psicologia com a psiquiatria e um suporte social e familiar para essa criança, esse adolescente ou esse adulto, né? Acho que é fundamental. Como que é possível se livrar de um pensamento suicida? O pensamento suicida, a gente precisa abordar ele de uma forma, em terapia, acho que é uma forma importante da gente abordar, mas também existem medicações que protegem o indivíduo do comportamento suicida. Então, existem medicações que que são estabilizadores de humor, eles entram protegendo aquele indivíduo. Então, às vezes a medicação, quando bem usada, ela protege até 13 vezes o indivíduo desse comportamento, né? Então, ele tem que estar bem orientado, bem medicado e com um suporte familiar e da psicologia muito importante, o suporte social também, né? Aqui no Brasil tem o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que disponibiliza o número 188 para a pessoa que tiver com qualquer tipo de problema, depressão ou até mesmo pensando, né, no suicídio, ligar, conversar, procurar ajuda. Mas os médicos também estão aí para poder auxiliar nesse suporte, né, doutor Fabrício? Com certeza. O CVV é uma ferramenta importantíssima que vem se destacando, né, mostrando números preocupantes, mas que tem um benefício, e os profissionais de saúde de uma forma geral, né? Então, acho que é importante você entender que se você não está bem, não está se sentindo bem, procure ajuda, não fique calado. Se você tiver dificuldade de ver um horizonte, né, estiver desesperançoso, isso é um sinal de alarme. Então, é importante que você procure ajuda. Até porque, se não procurar ajuda, a tendência é só piorar cada vez mais, né? E vai ficar mais difícil até tratar dessa depressão. Com certeza. A pessoa que não trata, a doença avança. A gente tem que pensar muito, comparar muito com as doenças clínicas, né? Não psiquiátricas. Então, uma hipertensão arterial, um diabetes. A gente, se não tratar, vai só piorando. Isso também acontece com a depressão. Então, e não tem nada de estigmatizar uma hipertensão, uma diabetes e também a depressão. A depressão tem cura? A depressão, a gente pode-se falar em cura do primeiro episódio, do segundo, mas também a gente pode falar de um controle da depressão, né? Então, a gente consegue controlar aquele episódio e a pessoa ficar bem. Isso nos casos que a gente
precisa fazer aquele tratamento continuado. Bom, então muito obrigada, quero agradecer a sua presença aqui no programa de hoje, né? E a gente deixar essa mensagem aí positiva para o pessoal que nos assistiu, de que a depressão ela é tratável, né? E que o suicídio também dá para ser prevenido, então é importante sempre buscar ajuda e estar atento a todas as informações. Com certeza, eu que agradeço, e a prevenção é sempre algo que a gente tem que se preocupar para evitar que isso piore. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigada, Fabrício. O Talentos e Negócios não acabou, não saia daí que no próximo bloco tem mais. Estamos de volta com Talentos e Negócios e agora vamos ver o que a Raquel Veloso conta pra gente essa semana. Qual é a dica de hoje, teacher? Hello! Sabe o que eu estou fazendo aqui? Estou conversando com os meus alunos via WhatsApp. E você? Você sabe o que significa WhatsApp? Em português, muitas vezes, nós brincamos, chamamos de Zap, de Whats. Utilizamos várias formas para falar sobre o WhatsApp. Ele é uma ferramenta que facilita a nossa vida. Mas em inglês, o que significa essa expressão? De onde veio o WhatsApp? Como nós vivemos em um mundo em que a gente não consegue mais encontrar pessoalmente as pessoas que a gente gosta, ou até mesmo resolver situações de trabalho, o WhatsApp se tornou uma ferramenta para nos facilitar. E o nome dele veio de uma expressão muito simples da língua inglesa. What's up significa como vai? E aí? Então, quando você está utilizando o WhatsApp, na verdade você está utilizando uma ferramenta, um aplicativo que pergunta para você mesmo: como vai? Como estão as coisas? Talvez seja pelo intuito de ligar as pessoas, de fazer com que nós nos perguntemos muitas vezes: WhatsApp é como a expressão how are you em inglês, como vai você? O WhatsApp é somente mais uma maneira. Em muitos cursos, a gente aprende aquele inglês engessado. A gente aprende apenas a perguntar: how are you? Como vai você? Mas, a partir de agora, toda vez que você olhar o seu celular e ver aquele ícone verdinho para conversar com seus amigos, você vai lembrar mais uma forma de perguntar para as pessoas que você ama como elas estão. Então, pare agora mesmo o que você está fazendo, abra seu WhatsApp e pergunte a quem você gosta: hey, WhatsApp, e aí? Como você está? Bye, bye! Obrigada, Raquel, pela dica. Bom, nosso programa já está chegando ao final, mas semana que vem tem mais. Acompanhe a gente pelas redes sociais, nós também estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Se inscreva no canal da TV Sistec e reveja todos os nossos programas na playlist Talentos e Negócios. Manda também a sua sugestão para a gente pelo WhatsApp. Conta para mim o que você está achando do programa, o que você quer ver por aqui, ou até mesmo se você tem um talento ou um negócio e quer contar a sua história aqui para o nosso público. Então anota aí agora o nosso WhatsApp, é o 33 98705 5953. Manda sua mensagem que eu vou ter um grande prazer em responder. Na semana que vem a gente volta, a gente vai se ver novamente. Fica com Deus, um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.